Hey, criatura da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E quão fundo nós podemos mergulhar? Bom, eu acho que eu prefiro ficar boiando e relaxando mesmo. Miguel, não seja tão superficial, porque hoje vai ser o dia em que vamos explorar os limites do corpo humano sob altas pressões. Quem é que nunca já deu um mergulho no mar ou numa piscina e percebeu que à medida que você ia se distanciando da superfície, coisas estranhas começavam a acontecer? E isso acontece por causa da pressão da água acima do seu corpo. Como eu espero que todos já tenham percebido, a água é muito mais pesada do que o ar. Para ter uma noção, olhe para o céu e veja a imensidão da nossa atmosfera. Ela possui 100 km de altura, mais de 11 vezes maior que o Monte Everest. E tudo isso em cima da sua cabeça exerce uma pressão que chamamos de 1 atm, ou 1 atmosfera. Agora, sabe o quanto de água é necessário para se exercer a mesma pressão? Não é de 100 km, nem de 1 km, é de míseros 10 metros. Ou seja, se você mergulhar 10 metros no mar, receberá uma pressão de 2 atm. Um do ar atmosférico e outro de 10 metros de água acima da sua cabeça. Isso faz com que em regiões até rasas em comparação com a profundidade total dos oceanos, já podemos sentir bastante os efeitos da mudança de pressão. Por isso, mergulhadores profissionais precisam de muito preparo antes de se distanciar da superfície e enfrentar esses desafios. Vamos ver agora os efeitos da mudança de pressão no seu corpo durante um mergulho livre, ou seja, sem nenhum tanque de ar. Se o corpo humano fosse um bloco sólido de matéria sem cavidades com ar, nós não iríamos sofrer muito com mergulhos profundos. Mas acontece que nós temos alguns espaços com ar. Por exemplo, em nossos intestinos, seios nasais e pulmões. Quando mamíferos terrestres caem na água, mais especificamente quando o rosto do indivíduo é resfriado por um líquido, um processo fisiológico é engatilhado. O sistema nervoso simpático desencadeia um reflexo de mergulho, para se economizar um recurso que agora está escasso: o oxigênio. Para isso, os vasos sanguíneos nas periferias do organismo ficam mais estreitos e o sangue dá preferência a partes do corpo mais vitais, como o coração e o cérebro. Até mesmo apenas uma imersão parcial com a sua cabeça do lado de fora causa uma redistribuição sanguínea de 700 ml. Além de que o reflexo também consegue diminuir os batimentos cardíacos. Mergulhadores experientes conseguem reduzir as suas batidas de 60 vezes por minuto para cerca de 20 a 30. Porém, há registros de apenas 5,6, que é mais do que 10 segundos entre uma batida e outra. Porém, quando estamos indo muito fundo, nosso corpo possui um outro reflexo, que nos faz ter um desejo quase que incontrolável de respirar. Porém, se isso acontece debaixo d'água, pode acabar causando afogamento. Por isso, os profissionais, antes de submergirem, eles passam por um processo de hiperventilação, que consiste basicamente em consecutivas inspirações e expirações fortes para se livrar do máximo possível do gás carbônico nos pulmões. Porque no nosso corpo, o que causa o desejo de respirar não é a falta de oxigênio, mas sim o excesso de gás carbônico, o produto final do metabolismo da respiração. Quando estamos prendendo o ar, aos poucos o nosso organismo vai utilizando o oxigênio que está presente nos pulmões e vai acumulando o gás carbônico. Então, se você começar um mergulho com pouco gás carbônico, é possível que consiga algo em torno de 10 a 60 minutos extras submerso. Mesmo depois que a profundidade máxima foi atingida, nem tudo está tranquilo para um mergulhador profissional, pois a subida até a superfície ainda pode causar alguns problemas se não for feita do jeito certo. E vamos ver isso com eles, os Zugobertos. Segundo a lei de Henry, um gás sobre uma maior pressão possui uma maior solubilidade em líquidos. Veja, por exemplo, quando uma garrafa de refrigerante é aberta. A alta pressão dentro do recipiente diminui, se igualando com a do ambiente. E assim, o gás presente na bebida perde a sua solubilidade aumentada e escapa,
formando bolhas. E já no sangue, a história não é muito diferente, pois quando o mergulhador está em altas profundidades, depois de alguns minutos, o oxigênio restante é muito pouco. Porém, graças às altas pressões, ele consegue se manter presente no sangue devido à solubilidade aumentada, assim como o gás no refri. O problema está quando a volta para a superfície é rápida demais, já que a queda repentina na pressão faz com que o oxigênio restante no sangue perca sua solubilidade aumentada e escapa. E menos oxigênio no seu sangue significa que seu cérebro não vai funcionar muito bem, podendo até mesmo levar o indivíduo a uma perca de consciência em um piscar de olhos, o que pode causar um afogamento. A descompressão rápida pode gerar bolhas não só no seu sangue, mas também em qualquer outra parte do corpo que contenha líquidos, o que pode causar a doença da descompressão, que tem sintomas que podem variar desde a meras dores nas articulações até paralisia e a morte. Bom, Robertos, além de que é interessante falar que ainda no fundo pode ocorrer uma sensação estranha, pois o nitrogênio em alta pressão e solubilidade pode afetar o cérebro também. A chamada narcose por nitrogênio é descrita como sendo um estágio parecido com o de se estar bêbado depois de uns bons drinks. Por conta de todos esses fatores, realizar um mergulho livre profundo não é nada fácil. E quebrar um recorde de profundidade desses é ainda mais difícil. Mas foi isso que o austríaco Herbert Nietzsche fez em 2012 ao atingir 253 metros de profundidade. Isso dá uma pressão 26 vezes maior do que a que você está sentindo agora. Após o feito, ele teve que se recuperar de uma severa doença de descompressão, na qual aos poucos ele foi recuperando habilidades simples, como a de andar e falar. Mas depois da reabilitação, ele deu a volta por cima e hoje está tudo bem. Bom, então por hoje é só, galera. Às vezes na vida você realmente precisa ir fundo mesmo. E obrigado por assistir. Para mais temas de se tirar o fôlego, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual a melhor coisa a se fazer para se manter a calma antes de um mergulho? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora umas respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.